Olá, amigos, para mais um episódio do programa Debatendo Joana de Ângeles, aprofundamentos na série psicológica. O assunto que iremos trabalhar hoje, ele é muito especial, principalmente para o período que estamos vivendo, onde nosso planeta é visitado por uma pandemia viral que toma conta da nossa sociedade atual, desde o Oriente até ao Ocidente, colocando-nos em xeque na nossa forma de viver a vida, não apenas no seu sentido organizacional, nos meios de consumo, diante dos sistemas econômicos, das formas de organização de toda a coletividade, mas principalmente na nossa relação com a morte e o sentido das nossas vidas. Pois as reflexões não são apenas no sentido exterior, como também no sentido interior. E como somos seres imortais, espíritos reencarnando, a fim de nos aprimorarmos no nosso sentido evolutivo, no sentido moral e intelectual, sabemos, como os espíritos nos trazem a Kardec no Livro dos Espíritos, que os flagelos eles têm um significado para a humanidade, fazendo-nos evoluir, como está sendo muito dito nas lives, nos vídeos, né, em que nos utilizamos de Kardec, fazendo-nos evoluir em alguns anos o que levaríamos séculos para conquistar em termos de transformação humana. Pois o sentido da dor, dos desafios, das aflições, ainda se fazem necessários no nosso nível evolutivo, para as nossas consciências retardatárias, a fim de que, conhecendo opostos, possamos ampliar a nossa forma de viver, pois a nossa consciência, ainda limitada, ela necessita ainda da dor, do estímulo através das provações e das expiações para buscar uma evolução maior daqueles elementos que trazemos gravados dentro de nós como a imagem de Deus dentro da nossa psique, dentro do nosso ser. E através, então, destes momentos afligentes, nós podemos evoluir, sim, em termos de sociedade, mas também em termos de espírito. No livro Momentos de Saúde e Consciência, no capítulo 12, Joana de Ângeles nos traz: há uma imperiosa necessidade de vida interior a fim de lograr-se identificação com a realidade. A fim de lograr-se identificação com a realidade. A vida interior, não apenas o olhar para fora. O mundo dos sentidos, em face do seu significado e das suas finalidades de pôr o ser em contato com as manifestações exteriores, afasta-o das percepções profundas, ao mesmo tempo sutis da vida plena. Fixando no campo das manifestações objetivas, bloqueia-lhe a capacidade de ampliar os registros paranormais que lhe abrem as portas para captar o infinito campo das causalidades. Campo este, espiritual, dessa dimensão extrafísica que sempre compôs a experiência humana desde as priscas eras. Então, é uma parte essencial da nossa realidade em que, através da introspecção, nós conhecemos mais o homem e a mulher interiores, num sentido psicológico, e damos passos além, num sentido transpessoal, em que este ser interior ele se apropria melhor das suas capacidades e pode aí vivenciar melhor a sua espiritualidade, identificando-se como um ser habitante de um mundo não apenas físico, material, como estamos vendo o mundo aqui à nossa volta, mas também de um mundo de vibrações, de pensamentos, de emanações, de seres encarnados, como também de seres desencarnados. Entramos em contato maior com a realidade que nos cerca. E ela segue: mergulhando no oceano das vibrações, da energia da mente, envolto por ondas e pensamentos incessantes, deve dilatar a capacidade psíquica para inundar-se dos conteúdos extrafísicos que o afetam, mesmo quando lhes são ignorados. Possuidor de antenas transceptoras, é instrumento inconsciente de forças complexas que o propelem a atitudes surpreendentes e que poderia modificar, facultando-se agir em consonância
com o que lhe apraz, ao invés de ser-lhes instrumento dócil e sem vontade própria. Vejamos bem, nós somos instrumentos inconscientes de forças complexas que nos propelem a atividades surpreendentes e que, de alguma forma, poderíamos modificar. Ou seja, somos cidadãos espirituais lidando com esse número cabedal de forças. E diante deste momento em que estamos então lidando com a pandemia do coronavírus, estamos trazendo justamente este episódio da Joana, a fim de nos vincularmos aos valores essenciais da vida. Podermos refletir qual o sentido das nossas existências. Por que nos encontramos aqui reencarnados mais uma vez? Evidentemente que não estamos a passeio, pois viemos aqui buscar o pão da alma, o pão da vida, o pão espiritual. É natural que tenhamos a necessidade do pão do corpo, pois ele é urgente, é necessário que o tenhamos para a manutenção da vida. Mas isso não quer dizer que ele seja mais importante que o pão espiritual. Como não podemos prescindir do pão do corpo para manter as nossas encarnações, para viver biologicamente falando, acabamos por fazer uma confusão, colocando ele sempre em primeiro lugar, enquanto o segundo, o pão espiritual, que deve partir de uma opção pessoal, deve ser fruto do nosso livre-arbítrio, automaticamente acabamos o colocando como secundário ou até mesmo dispensável, como se fosse um adendo em nossas vidas, como se fosse a cereja do bolo. Na verdade, ele é essencial, pois se formos pensar no mergulho na carne, no processo de reencarnação do espírito, ninguém volta ao mundo da matéria para buscar o pão material. Nenhum espírito deixa uma colônia espiritual, deixa nosso lar, ou todas as colônias que existem ao redor do planeta, com o objetivo de criar uma nova encarnação no seio de uma família, onde lidará com antigos afetos e antigos desafetos, onde será desafiado dentro dos seus valores existenciais, apenas para juntar fortuna, para fazer carreira na Terra, pois, através do fenômeno biológico da morte, sucedendo-se a desencarnação, tudo isso que se construiu, por mais meritório que seja, e por mais até mesmo bonito que seja uma carreira bem construída, um patrimônio bem lapidado, isso passa na imagem dos séculos, na sucessão do tempo. Então, nós deixamos o mundo espiritual momentaneamente, o período da erraticidade, para fazermos um mergulho na matéria, para buscarmos os valores essenciais da alma, o pão espiritual. E qual que é a emergência do pão espiritual neste momento junto à pandemia? E eu tenho aqui uma reflexão a fazer que acredito que seja muito oportuna para mim, para vocês, para todos nós, como espíritos encarnados e até mesmo como desencarnados, que também acompanham, né, através das suas percepções, os programas daqueles que estão os assistindo, seja no celular, seja no televisor ou de qualquer forma. Através da tristeza, do desespero das nações, toda forma de manifestação se deflui deste enfrentamento. Inclusive as manifestações odiosas dos desrespeitos entre os indivíduos, principalmente através do palco da política, que deveria significar o labor humano para uma melhor organização e respeito às formas de viver, sempre em processo de melhoramento, sempre em processo de depuração, como são todas as instituições e organizações humanas. No entanto, palco da luta pelo poder, ao invés do amor à civilização, muitas vezes o palco político se torna ambiente de estardalhaço e nos vinculamos muito mais às notícias, nos meios de comunicação, do que aos valores essenciais da vida. Porque o estardalhaço, o excesso de ruído, pois claro, são necessárias as discussões políticas, são necessárias as notícias, tudo isso faz parte do nosso viver. Mas quando ficamos excessivamente atrelados ao mundo do aqui e agora,
ao que Jung, se utilizando da palavra da filosofia, chama ao espírito da época, nós perdemos o contato com o chamado espírito da profundeza, o significado da nossa trajetória neste período histórico. E aí, meus amigos, que olhando excessivamente para o externo, nós acabamos deixando de lado, tendo uma perda de contato com a nossa alma e com as questões graves que a vida nos coloca. Estas questões devem ser refletidas dentro do nosso ser. É o momento de pensarmos sobre o significado da vida, sobre os valores da vida após a morte que Kardec nos traz e que o espírito Joana de Ângeles vem desenvolver. São as reflexões existenciais sobre a época atual, pois, assim como nos traz Carlos Torres Pastorino, no livro Impermanência e Imortalidade, psicografado por Divaldo Franco, o mundo material, ele nos traz um envolvimento em uma espécie de névoa que, de certa forma, atordoa os nossos sentidos. Nós ficamos obnubilados. E esses sentidos, então, obnubilados, eles são incapazes de perceber a existência espiritual. Acredito particularmente que este desafio, esta guerra interior, é um convite ao enfrentamento espiritual particular que encontramos em todas as épocas da humanidade. Aqueles que estivemos reencarnados do período da Revolução Francesa, por exemplo, vivemos o período histórico em que as influências espirituais que levaram ao desenvolvimento do iluminismo, com o objetivo de libertar a humanidade das algemas da aristocracia ancestral, foi, de certa forma, se deturpando através do movimento revolucionário, aonde não bastasse derrubar-se a monarquia e se estabelecer os direitos humanos, logo houve a guerra dos jacobinos contra os girondinos, levando ao banho de sangue da época do terror, das guilhotinas, sucedidas pelas guerras napoleônicas, o excesso do orgulho e do poder sobre o mundo. Da mesma forma, vamos ver ainda anteriormente, no período das cruzadas, em nome do Cristo, aquele momento histórico em que aqueles que lá talvez estivemos reencarnados, mesmo buscando a palavra de Jesus e uma religiosidade sadia, libertadora do mundo da matéria sobre o mundo do espírito, acabamos empregando a guerra santa, a vontade de derramar o sangue dos árabes e depois também dos judeus através da Inquisição, com o objetivo de assim acreditarmos que estaríamos lutando pela mensagem do Cristo. Então são as pandemias históricas da sombra psicológica do ser, como também das obsessões espirituais, em que através do efeito manada, em que o nosso instinto gregário, ao invés de nos auxiliar, é levado aos excessos da macaquização, somos levados então pelaquela corrente do coletivo, daquele maremoto que nos carrega, levando-nos ao impulso da repetição dos atos hediondos que estão, de alguma forma, pululando à nossa volta. Ainda anteriormente, é no circo romano que nos defrontamos com o derradeiro enfrentamento da mensagem do Cristo diante da mensagem do homem, aonde a lei do amor precisou naquele momento suplantar a lei de poder, a lei da vitória do forte contra o fraco, mostrando que, na verdade, era melhor nos fazermos oprimidos do que opressores, melhor nos fazermos vítimas do que algoz, não buscando a morte de uma forma masoquista, mas entendendo que mesmo através do sacrifício do corpo e mesmo através das piores dores que podemos passar, é a nossa aquisição interior que nos libertará. Conquanto é necessário que saibamos viver no mundo sem sermos do mundo, conforme nos traz o Evangelho. Porque devemos naturalmente, como seres históricos, como seres políticos, sociais, biológicos, interagir com a época em que vivemos. Nós, de alguma forma, como Jung nos traz, dialogamos com o espírito da época. O problema é nos fazermos escravos, então, do excesso dos estímulos exteriores. Nós estamos falando que não há uma natural necessidade de
interagirmos com os estímulos exteriores, com a vida em sociedade, com a vida transitória, como é falada. Isso é muito bem explicado no capítulo do Evangelho, O Homem no Mundo. Mas devemos ter um cuidado para não perdermos de vista o ser transcendental. Joana de Ângeles nos traz isso inúmeras vezes na sua série psicológica, pois no livro Jesus e Atualidade vai falar então sobre a mensagem de Jesus auxiliando-nos a vencermos a imposição do tempo. É também no livro O Homem Integral que ela vai nos falar do homem pós-moderno, muitas vezes entorpecido pelo excesso do materialismo, onde o ser virtual está nos fazendo perder de vistas o ser espiritual. E quando estamos, de alguma forma, açoitados por algum tipo de ameaça, como essa natural do coronavírus, que toma todos os países do planeta, é natural que tenhamos dois tipos de impulso dentro de nós. O primeiro é de acionar o nosso sistema de luta-fuga, de adrenalina, em que o nosso instinto de sobrevivência ele toma conta do nosso ser. É um momento muito perigoso, porque através dessa invasão do instinto de sobrevivência, nós acabamos passando por cima das pessoas à nossa volta, pois nós colocamos a nossa existência em primeiro lugar. É por isso que nós vemos naqueles movimentos de multidões, quando em momentos de desespero as pessoas se atropelam, passam umas por cima das outras. É o momento, então, que a violência toma conta, a raiva muitas vezes nos leva ao debate acalorado e à eleição de inimigos externos, sem darmos conta que estamos projetando a nossa sombra psicológica. Mas um segundo estímulo que é essencial, a esse devemos prestar atenção, pois é no contato com a morte e com os momentos limítrofes, os momentos em que a nossa existência é colocada ao limite, que nós também somos convidados a refletir sobre o que é realmente essencial na nossa vida. Quais são os valores verdadeiros do viver? Como é que nós possamos nos relacionar com o fenômeno da morte? Então, é no momento das doenças, das catástrofes, das dificuldades, das perdas de emprego e de valores econômicos que até então havíamos construído, que nós paramos para pensar sobre o verdadeiro sentido das nossas vidas. A dor, provação, ela pode dar passagem para a dor renovação, a dor reflexão, a dor reencontro dos nossos caminhos da alma e dos caminhos essenciais do nosso ser. Vamos nos lembrar que Jesus, mesmo sendo o modelo e guia da humanidade, precisou passar pelo sacrifício na cruz. Não por causa de uma necessidade pessoal, daquele espírito que já havia passado pelo périplo de inúmeras reencarnações e não tinha mais essa necessidade para se fazer evoluído, mas sim a fim de nos trazer a mensagem essencial, que a sua mensagem libertadora não era uma mensagem de condições e vantagens sobre o meio, sobre a sociedade que estamos vivendo. Pois se fazendo cristãos nos tornássemos senadores romanos ou então sacerdotes entre as cortes do judaísmo daquele momento, seria uma aquisição muito momentânea, perecível, que o espírito não leva para além da vida e que não leva para as reencarnações sucessivas. Mas sim que devemos aquilatar os valores do espírito, da paciência, da bondade, do amor, mesmo quando açoitados, pois esses atributos não nos são roubados. Eles vão, de alguma forma, dilatar a nossa consciência ainda em vida, para também dilatar a nossa consciência como desencarnados. Pois a própria Joana de Ângeles, que foi, na época de Jesus, Joana de Cusa, ela passou por inúmeros sacrifícios. O sacrifício de suportar um marido violento e aterrador, psicologicamente falando, que era Cusa, o seu marido. Ela foi então convidada a Jesus para que o suportasse, que não o abandonasse naquela prova reencarnatória. Ela assim o faz até a morte do marido. Depois do seu desencarne, ela liberta os escravos e vai então, de forma humilde, buscar ser uma seguidora do Cristo, o que o faz até mesmo no momento da cruz. Mais tarde,
finalizando então o seu périplo daquela reencarnação, ela vai voltar ao plano espiritual através das portas do sacrifício no circo romano, aonde, tendo seu corpo queimado em chamas, ela fez aquele ato final de perdoar o seu algoz. Porque aquele que iria tacar fogo no seu corpo, que lhe diz: aonde está o seu mestre, aquele que te ensinou a morrer, ela diz assim: ele também me ensinou a te amar. E quando o seu corpo é tomado em chamas, assim como a morte que muitas vezes tememos através do coronavírus ou através de outros eventos que podem ocorrer no nosso périplo reencarnatório, ela então tem amortecido as suas dores e ela sente aquela mão no seu ombro que lhe diz: mulher, por que choras? Era a presença espiritual do Mestre Jesus, daquele espírito que pautou a sua forma de viver, lhe levando a uma libertação para que ela pudesse se preparar na espiritualidade para que essa sua experiência de perdão do algoz, que não se perdeu, pois a morte não representa o fim da consciência, mas apenas a transposição para um novo nível de realidade, essa experiência então foi utilizada para que ela pudesse voltar mais tarde, como Clara de Assis, como Juana Inês de la Cruz nas terras mexicanas, como Joana Angélica de Jesus na Bahia durante o período da independência do Brasil, vendo mais uma vez a sacrificar-se e que ela, como espírito imortal, pudesse então guiar a mediunidade de Divaldo Franco e estivesse psicografando, inspirando-lhe, intuindo-lhe, não só no desenvolvimento da sua mediunidade que tem nos servido a todos como humanidade, mas também no advento da série psicológica. É a mesma experiência de Joana de Cusa, que pôde sacrificar-se, não num sacrifício hediondo, não num sacrifício masoquista, mas num sacrifício de libertação do ser menor para que nasça o ser maior, moralmente falando, psicologicamente falando, que pôde então se erigir o espírito Joana de Ângeles, este que agora se prepara para reencarnar novamente neste período de transição, como nos adianta Divaldo nas suas palestras e em seus livros. Meus amigos, esta é a mensagem para que nós não desperdicemos este momento histórico que é dolorido, que é desafiador ao nível político, sociológico, epidemiológico, como também psicológico e espiritual, mas que, seguindo-se a lógica de um plano de provas e expiações, que é o planeta em que vivemos, essas dores, elas poderão também traduzir-se em dores libertação, renovação, porque o espírito, ele paira além destas dores que são momentâneas e que têm o seu valor, a fim de nos auxiliar a nos interiorizar, a nos desenvolver e a nos conhecer, não nas zonas de conforto, mas no momento da batalha, no momento do equilíbrio, da busca de forças maiores. A batalha que não é de uns contra os outros, mas é de nós para vencermos a nós mesmos neste processo de libertação espiritual. Finalizamos aqui esta reflexão e deixamos o convite para que coloquem as suas perguntas sempre na área ali de comentários do YouTube. Digite ali Pergunta Joana e coloque a sua pergunta, que a localizaremos e buscaremos responder então nos episódios futuros. Fiquem então com Deus.